Inclina sua fronte, vamos falar com Deus. Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pela oportunidade que temos, em condições agradáveis, estarmos na Tua casa para um culto de adoração e louvor a Ti. Pedimos que o Teu Espírito, como cantamos, se mova entre nós, iluminando a nossa mente para compreendermos Tua Palavra e principalmente para vivê-la em nossa vida, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Enquanto o pessoal da orquestra, que já está no segundo turno, vai para casa para descansar, afinal de contas estão aqui desde quase às 7 da manhã, a gente conversa um pouquinho. Esse é um momento normalmente peculiar e bem complexo do culto. Não para vocês, para mim, ou para qualquer um que tenha que vir aqui. Porque quando a gente começa a escutar essa música, ou qualquer outra que fizesse parte deste momento, a gente tem duas certezas. A de que o momento chegou e a de que não tem volta, não tem saída. E enquanto vocês estão confortavelmente sentados, a gente que vai pregar começa, como ela descreveu aqui agora há pouco, numa estrutura mímica, alguma coisa se move dentro da gente. E põe a gente em uma certa situação não controlável, entre emoções, entre medo, entre responsabilidade e entre alegria. Tudo isso junto e misturado, sem muito saber quando começa e quando termina. Esse é o momento, é a sensação, quando exatamente esse momento chega. Há alguns dias, na realidade, 2 semanas atrás, eu estava chegando do Chile, de uma viagem no encontro de jovens, que teve lá no fim de semana. Cheguei aqui de viagem e recebi um recado daqueles que você não gostaria de receber no celular pela manhã, quando você está voltando para casa. Eu recebi o recado e um convite. O recado e o convite era para estar aqui hoje, falando para vocês nesse momento, nesse sábado. E por que é o tipo de convite que você não gostaria de receber? Porque esse convite ele vem embutido ou vem recheado de uma série de coisas. Ele vem recheado principalmente de uma história de tradição desta casa, que é a tradição de que todo ano comece e termine com a pregação de um que é o responsável pela casa, o diretor da escola. E eu, nos meus todos os anos aqui, escutei vários e vários desses sermões. E o diretor me ligou pedindo se eu poderia pregar esse sábado. E, obviamente, não tem como você receber esse convite sem todas essas histórias de todos os que me antecederam vir à mente. É impossível você não lembrar disso. E por isso é um momento difícil, é um momento complexo estar aqui. Quando eu estava pensando na mensagem, eu sempre peço que quem me convida escolha o tema. E ele já sabia dito, tanto que me convidou e já falou, eu já sei da minha incumbência. E ele me mandou o tema. E o tema era, ele queria que eu falasse sobre gratidão. Eu recebi o tema, pensei durante 24 horas nessa questão que envolve gratidão. E depois de pensar um pouco, me surgiu na mente esse tema, que é o que está aí na tela para vocês. Aprendendo a contar. Na minha cabeça, gratidão não pode vir separada da responsabilidade que a gratidão traz, que é a missão. Afinal de contas, bênção é isso. Bênção não é o que a gente recebe para nós, bênção é o que a gente recebe para compartilhar. Portanto, gratidão e missão são duas coisas inseparáveis. E por isso, escolhi esse tema. Não é um tema simples, não é um tema fácil, não será uma trajetória tranquila, mas é uma trajetória que, toda vez que eu subo aqui, eu tenho uma responsabilidade pessoal, minha pessoal, que tem a ver com a minha história. Quando eu saí dessa escola para cursar Ciências Contábeis na Unicamp. Essa era a minha trajetória. Tinha feito contabilidade aqui e iria para a Unicamp cursar Ciências Contábeis. E nessa trajetória, junto com um amigo meu, na época, que ia fazer engenharia, chamado Décio Simão, ele seguiu para a engenharia. Se formou engenheiro. E eu desisti do Contábeis. No contexto do que envolvia estar na Unicamp, eu desisti do Contábeis e decidi ser professor. Abandonei tudo. Crítica de alguns, surpresas de outros, principalmente dos meus professores de contabilidade. Mas todos eles disseram, vai. E fui para lá. Fui aí, me tornei professor, fiz teologia, me tornei pastor.
E por isso, estar aqui envolve uma série de questões, na história e no desenho do que é este momento. Aprender a contar é uma coisa interessante quando a gente pensa na motivação da gratidão. E pensando nisso, eu enxerguei 4 coisas importantes de contar, que tem a ver com tudo que isso aqui significa. A primeira coisa importante de contar tem a ver com história. Contar histórias. Sou filho de 2 professores de história. Sou professor de história voltada para a questão bíblica, interpretação bíblica da história. Para quem me conhece das aulas online, sempre me perguntam se o que está atrás de mim é um cenário. Não, aquilo é a minha história. Eu vivo entre livros desde que eu nasci. E essa é a minha história. Amo história. Mas quando eu pensei em gratidão e contar a história, a pergunta é: que história é importante contar, já que esse sermão e esse dia é um dia deste tipo de história, dos que me antecederam. E não tem outra história que eu pudesse contar. Do alto da minha casa, no 2º andar, onde está o meu escritório, se eu olhar para a minha esquerda, tem uma parte da minha história. Eu vejo o Caó inteiro. Se eu olhar para a minha direita, eu vejo outra parte da história na minha diagonal direita. O Valdir, porque não tem como evitar, a minha casa e a dele, do escritório eu só vejo a sala dele. E se eu olhar um pouquinho mais para cima, eu vejo outra história, um pouquinho para cima dele, chamado Breno Marquardt. Mas se eu olhar para a direita, um pouquinho para trás, eu vejo esta igreja. Essa é a visão do meu escritório. À esquerda o Caó, à direita o Valdir e o Breno, e um pouquinho mais à direita, essa igreja. Assim, todos os dias que eu estou no escritório, a minha vista se alimenta disso. Que história é essa? É a história desse lugar, desta casa, dessas pessoas que estão aqui há tanto tempo. E é essa história que eu queria compartilhar a partir do que estudamos a semana inteira no livro de Salmos, começando pelo 78, que foi o centro de atenção nosso. Vocês estudaram na escola sabatina, não preciso entrar nos detalhes, só olhar o texto. O texto começava assim: o meu povo, ó meu povo, um pedido. Ouça as minhas instruções, ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Sim, essa é a nossa missão: contar histórias. A nossa história, essa história que eu quero compartilhar com vocês, começa aqui. Para vários dos que eu estou vendo sentados aqui, essa história é muito conhecida. Para alguns, bem de perto. Essa história começa com um sonho, lá nos idos de 47. Um sonho de um sujeito, de sobrenome Ritter, germano, olhando para o interior de São Paulo, conhecendo o que era o CAB, o atual IAE, ou o NASP São Paulo. Olhando para o interior de São Paulo, na mente dele, ele entendia, fosse necessário, a existência de algo semelhante para atender o interior. Esse sonho se cruzou com outro sonho, manifesto em uma pessoa, chamada João Hortolã, que era o dono de tudo isso que a gente vê estando aqui. Inclusive o lugar onde nós moramos. Era uma imensa fazenda do João Hortolã. Por isso, aqui se chama Hortolândia. Não a cidade que tem H, mas o bairro que não tem H. É do João Hortolã, Hortolândia. A cidade é por causa de um horto que tinha lá em cima, perto da granja, no outro lado da cidade. Mas aqui, esse lugar, tem a ver com esses 2 sonhos. Esses 2 sonhos resultaram no sonho do Hortolã de que essa fazenda fosse vendida para a construção de um colégio, que cruzou com o sonho do germano, que queria ter um colégio no interior. E esses sonhos se cruzaram. E a partir de 1947 até 48, iniciaram as atividades de construção do que seria essa escola. Em 49, um sujeito, novinho na época, que ainda estudava, junto com outro sujeito, chamado Vicente, Moisés Prates e Vicente, iniciaram o preparatório para admissão, que iria integrar a primeira turma disso que era o projeto de uma escola. Fizeram a admissão, vieram os alunos,
E esses alunos formaram uma turma, e essa turma se formou em 52 como a primeira turma de alunos desta escola, daquela foto. Nesse período, a escola teve 2 nomes. Ela abriu como Educandário Adventista Campineiro e como se transformou num ginásio, afinal de contas não fazia sentido, já tinha acabado a admissão. Os alunos tinham entrado para o ginásio, ela virou Ginásio Adventista Campineiro. E esse nome seguiu por vários anos. Essa primeira turma tem pessoas conhecidas, e sempre as pessoas tentam identificar, ver se conhece alguém que está na foto. Tem alguns conhecidos. Na fileira de trás, você tem lá Rodolfo Gorski, Lúcio Costa, Tércio Sarli. Sujeitos que fizeram parte da história dessa escola e da história da igreja. Os Gorski vindo de Tararé, onde tem uma escola adventista, também bem longeva. Essas pessoas fizeram parte de um processo que começou e vem até os nossos dias, e parte dessa história é importante ser contada, no que é possível, no pouco tempo que uma manhã de sábado nos fornece. Essa história de 52, da primeira turma, na realidade de 47 a 52, considerando o tempo todo, ou de 49, quando a escola foi aberta. Essa história guarda os marcos, os propósitos, a razão da existência deste espaço, deste lugar, dessa colina. Naqueles idos de 52, algumas coisas interessantes aconteceram. A primeira delas, o surgimento de um projeto chamado GAMI, Grêmio de Aspirantes ao Ministério Evangélico. E o objetivo era o objetivo do sonho do Germano, do professor Germano. Formar líderes e pessoas que se espalhassem conduzindo a igreja, nas diversas funções necessárias da igreja. Essa história seguiu, e no mesmo período de 52, surgiram dois clubes. Um deles chamado Cefesp, do qual eu participei, já bem para frente disso. E outro deles chamado Luzeiros da Colina. Por muito tempo, o maior clube de desbravadores da América Latina. Nessa colina. 52, 53. A escola foi crescendo e alunos foram chegando, porque a escola foi criando corpo e criando cara. E lá nos períodos próximos a 57, essa escola tinha em alguma coisa perto de 250, quase 300 alunos. Por causa disso, a escola atraiu as atenções e fizeram um congresso aqui. E resultante desse congresso, o presidente da associação naquela época fez um pedido, um alerta e uma proposta de que essa escola ampliasse os seus espaços, seja para receber essas pessoas em ocasiões especiais, mas seja para reunir as pessoas que estavam aqui. Afinal de contas, os espaços estavam acanhados. E construíram uma capela atrás do prédio central. E ali se reuniam alunos, professores e alguns poucos membros que compunham a pequena Hortolândia da época, de 57. Naquele mesmo local, 2 anos depois, 3 anos depois, começou um projeto por orientação e direção do professor Benfield, que era o músico da época, vindo à escola, que foi o projeto de uma orquestra. E eu via a orquestra aqui no primeiro culto e falava com eles, e o embrião disso começou lá, numa orquestra chamada de Furiosa, que nem orquestra era, tinha mais instrumentos de metais, e por isso era chamada de Furiosa. Por vários anos ela continuou com esse apelido. Quem viveu nos tempos de 60 sabe disso. Essa Furiosa, que é o embrião da orquestra que temos hoje, por exemplo, liderada à época pelo pastor Benfield, tem um dos componentes de uma parte dessa história, não do início, mas uma parte seguinte dessa história, que estava tocando na orquestra até agora há pouco, chamado Daisy Simon. Remanescentes dessa história, ainda tocando entre nós, apesar dos seus mais de 80 anos de idade. Quando a gente vai olhando essa história, que vai sendo construída no tempo e vai chegando um pouco mais próximo do nosso tempo, lá pelos tempos de 67 surge um coral. O coral de uma escola que mudou de nome, porque surgiu aqui o técnico em contabilidade, e por conta do técnico em contabilidade, ela mudou de nome para Instituto Adventista Campineiro. As duas coisas aconteceram juntas. O coral do IAC surge ali, e a música começa a criar corpo nessa escola. De um projeto inicial do professor Benfield, ela vai se ampliando. O primeiro coral e os primeiros músicos. Num trio bastante famoso da época, e muitos conheceram pelo menos um dos componentes desse trio, que até os nossos dias ainda nos brindava com apresentações de marimba. Esse trio, 3 tons, foi tocar na época
na rede Tupi de TV. Dá para imaginar uma coisa dessa? Eliezer Prates era um dos membros desse trio. A história seguiu. A história seguiu e ela vai chegando mais próximo ainda da nossa época, e lá nos idos de 70, quando eu conheci essa escola, eu vim para cá conhecê-la em 75, pela primeira vez. Num congresso que teve de educação aqui, meu pai trabalhava no departamento de educação e eu vim para cá, acompanhando esse congresso. Nesse tempo, dos idos de 70, a escola já contava aí com uns 350 alunos, mais 80 professores. No total eram quase 500 pessoas que se reuniam aos sábados aqui. E crescendo. E a capela do prédio central já não comportava essa estrutura. E surgiu uma ideia, que foi se avolumando em discussão. Aí está o pastor Vendramin, que era o pastor da época, batizando alunos lá na lagoa, na parte baixa do colégio. Começou a construção desta casa, desta igreja, desse templo, em 1974, e isso durou até 76, quando essa casa foi inaugurada. O produto dessa inauguração de 76 produz uma mudança de perspectiva em uma série de coisas, principalmente porque os anos 70, 80 e 90 são conhecidos na linguagem popular de quem é aluno ou ex-aluno dessa escola como a Era de Ouro. Não gosto desses nomes porque eles podem dar a impressão de que as outras eras não foram. Não se trata disso. É que nessa época essa estrutura toda explodiu. E aquele princípio módico de 200, 300 alunos explodiu por uma quantidade, ao fim desse período, de quase 1.400 alunos, 1.300 e pouco. Por isso é chamada Era de Ouro. Era de Ouro também porque passaram por aqui, nesse período, vários e vários nomes conhecidos de um monte de vocês. Começando por dois sujeitos que continuaram o processo iniciado pelo professor Benfield, pelo professor Tércio Simon e a professora Daisy, na música dessa escola. E deram uma nova roupagem a esse desenho, criando novos corais e novos grupos dentro da escola. E formando gente. E a partir de Williams Costa Júnior e Eli Prates, regentes do coral jovem do IASP, que nesse tempo recebe esse nome, começaram a formar pessoas. Pessoas que vocês conhecem. Jader Santos, Lineu Formighieri, só para pegar dois pianistas que seguem o legado. Mas não só isso. Formaram cantores que se espalharam pelo Brasil inteiro, em vários anos. Essa formação e estruturação musical teve sua expansão, e assim como lá atrás o Três Tons tocou na TV Tupi, nessa época o coral jovem do IASP foi cantar para o presidente da República. E ali está a foto do Eli e o presidente Figueiredo, à época. Essa história continuou e essa escola começou a ter exposição ao redor e foi convidada por questões primárias. Ela fazia desfiles dentro da escola e a comunidade convidou para fazer desfiles fora, e isso se tornou uma prática comum. E todos nós passávamos o ano inteiro ensaiando para ir para esse desfile pela cidade de Hortolândia, nas ruas ao redor da escola. Todos os alunos se envolviam nisso. Essa foi uma era de ouro para uma série de outras coisas. É nessa era de ouro que a gente tem alguns marcos que não saem da mente, e eu seria injusto, porque são centenas de pessoas, milhares, dependendo da quantidade de tempo que eu pegue. Nessas 2 semanas, eu varri mais de 7.000 fotos em casa. Perdi 2 quilos, talvez mais. Porque não dá para varrer 7.000 fotos sem se debulhar em lágrimas e sorrisos, relembrando histórias e mais histórias que cada foto daquela representava. Esse período áureo tem coisas que alguns que estão aqui vão se lembrar. Por exemplo, nomes de alunos: Cimei, Joel, Hélio, Alfa Trio, Getro, Ronaldo, Eliseu, Edmir Faria, Unipaz, quarteto. Cantores e músicos que passaram por aqui. Mas tem professores, e como eu falei, seria injusto, não vou conseguir listar todos, mas alguns trios marcaram em cada fase dessa. Por exemplo, quem não se lembra dos trios da Biológicas? Um deles está ali, na foto, com a Nidelce, se a minha memória não me trai. Garcia,
Vocês conhecem. Bem de perto. Mas tem outros dois. Arraes e Josué Gouveia. Era o trio da Biologia. Sujeitos fantásticos. O trio das letras. Moisés Prates, Frida Gegenbauer, Eli Prates. O trio do inglês. Negrelli, Julieta Sarli, Flávio Rett. E eu poderia continuar. Mais e mais e mais professores. Mas há um grupo mais importante que esses todos, não porque eles não sejam. Mas foi o grupo que direcionou a gente para o lugar certo. Honório Perdomo, Edgar de Oliveira, Sérgio Schaeffer, José Ottoni. Lembram deles? Foram os que nos ensinaram o mais dos importantes livros, a Bíblia. Formaram pastores, professores, médicos e tantas outras profissões, centrados num livro, a Bíblia. Isso é história, isso é lembrar da história, isso é tentar lembrar da história. Como eu falei, eu poderia ficar contando o resto da semana ou das próximas semanas histórias e histórias sobre tudo isso. Mas esse período áureo dos anos 70, 80, 90, que levou a escola a um patamar de 750 alunos no seu período inicial e a 1.400 no seu período final. Esse período áureo tem mais uma mudança. Essa mudança acontece em 1998, quando, por uma situação impensada, uma das placas que compunha o teto dessa igreja, vocês veem os recortes na foto à direita, à esquerda de vocês, uma placa dessa de cimento caiu. Felizmente a igreja vazia, numa situação de chuva que aconteceu aqui. Isso motivou um alerta de que era hora de reorganizar a casa. A casa foi desmontada, como na foto à direita, e começou um processo de remodelação do que a gente vê hoje, nessa casa de 2024. A escola continuou, e enquanto trabalhávamos a reforma desse templo, do lado de lá começava mais um projeto que mudava a cara dessa escola, o ensino superior. E em 1999 tinha início a primeira turma de pedagogia, que 4 anos depois cumpre essa foto, marcando a primeira turma, com uma das primeiras alunas dessa escola de pedagogia, uma tal de Márcia Schweitzer, por quem orávamos até poucos dias atrás para a recuperação da sua saúde. Estava com a gente aqui no primeiro culto. Histórias. Essa história do ensino superior muda a cara da escola, muda o perfil do desenho, mas o que é interessante, em 2009 a gente parou para festejar 60 anos disso aqui. E um dos elementos dessa festa foi escrever um livro. Luiz Henrique e Hermenérito lideraram esse projeto. E escreveram um livro contando os 60 anos da história naquilo que cabia num livro, obviamente. O interessante é que a página 105 desse livro coloca assim, o último capítulo, últimos anos, 2003 a 2009. E nós estamos em 24, completando agora 75 anos, de um livro inacabado, cujo último capítulo eram os últimos anos daquela época. Quanta história de lá para cá aconteceu. No meio dessa história dos últimos anos, em 2006, essa igreja concluiu seus processos e em 2006 ela foi reinaugurada. Vários pastores que fizeram parte dessa história toda estiveram aqui, os que ainda estavam vivos, pregando no púlpito dessa igreja. 30 anos de história desta igreja. Mas como eu falei, a história não parou aí, a história seguiu. E a gente chega a 2024 e eu tenho uma missão. A missão? O tema, gratidão. Gratidão pelo quê? Ficava pensando eu. Porque os sentimentos se misturam, por qual parte eu vou agradecer? Por qual ano? Por qual momento? Sim, eu entendi o foco. O foco da gratidão era 2024. E 2024 tinha um motivo, que tem a ver com esta expressão, contar as bênçãos. Lembra disso? Como a gente conta uma história tão grande em tão pouco tempo? Como a gente enumera as bênçãos tão grandes
num pedacinho de história. Esse é um jeito bom, porque costura na nossa mente letras diferentes, de épocas diferentes de um mesmo hino. Mas uma coisa só importa: contar. Quais são as bênçãos de agora? As bênçãos de agora têm a ver com algo que a gente viveu recentemente. Qual é a parte? Todos nós passamos por um momento especial, singular, distinto, chamado pandemia. E se você olhar a história dessa escola de 1949, com 11 alunos, formando 17 em 52, ela vai chegar em 2009 com 1.815 alunos. Mas ela continua e vai a 2018 com 3.415 alunos na educação básica, que é o processo que começou essa escola. Mas na pandemia ela tem uma queda de 400 alunos na educação básica. No meio desse percurso, em 99, surge o ensino superior, e o ensino superior começa com seus módicos, perto de 40 alunos. Eu escrevi o processo da abertura desse curso de pedagogia para aprovar no MEC e o de reconhecimento também. Essa escola cresce e chega a 650 alunos em 2009, somados àquele grupo anterior de 2009, de 1815, forma 2.400 alunos. De 11 do marco inicial. Mas o ensino superior também teve sua queda, para 1.490 alunos na pandemia. E hoje volta a 1.685 alunos. O que significa que, somados aos 3.600 do bloco anterior, nós vamos a um número redondo em torno de 6.000 alunos. De 11 iniciais. Sim, é tempo de agradecer de verdade, porque o sufoco de 3 anos atrás passou, mas a história de 75 anos atrás se mostra efetiva na ampliação. Sim, é momento para agradecer por muitas coisas. Agradecer pelas bênçãos, agradecer pela vida, agradecer pelas vitórias, agradecer pelas lições. Mas eu seria incompleto, principalmente para quem me conhece, se eu parasse a história aqui. Porque eu não posso falar de uma história que desconhece coisas importantes dela. E aí vem o terceiro elemento de contar. Contar a história, contar as bênçãos. Mas há uma terceira coisa, que é contar os dias. Há um texto na Bíblia que eu gosto muito e que expressa essa questão do contar os dias. Mas há algo importante por trás da história desse texto, que é o que eu pus nessas duas frases. Os que desconhecem sua história estão fadados a repeti-la. E os que conhecem também. Porque os que desconhecem sua história repetirão os erros. Os que conhecem sua história terão a chance de repetir os acertos. E por isso conhecer a história é importante de qualquer jeito. Porque ou eu aprendo com os erros, para não repeti-los, ou eu aprendo também com os acertos, para repeti-los. E essa é a terceira parte, a mais difícil da minha fala, porque é muito fácil eu olhar para a história como professor de história e lembrar dos erros de 4.000 anos antes de Cristo. Seja de Adão e Eva, ou de todos os que lhe seguiram. É muito fácil olhar para a última parte da Bíblia, que é o 1º século, e olhar para os erros dos que viveram lá. É fácil olhar para a história medieval e olhar para os erros da Idade Média, no estudo das profecias bíblicas, por exemplo. É até fácil olhar para a Idade Moderna e entender os erros do cientificismo moderno, como professor de ciência e religião. Mas quando eu chego no meu tempo, não é fácil olhar para os erros que estão em marcha. Olhar para as coisas que acontecem na nossa história. Sabe por quê? Porque no meio desses erros tem uma imagem refletida no espelho. E por isso é difícil olhar para esses erros. Porque você é parte da história. E a objetividade se perde. Mas é preciso, de vez em quando, a gente parar e olhar. E aqui a gente precisa lembrar de um salmo, o 90, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. E não há como contar os dias
sem olhar para a história com a coragem de encará-la, ainda que a sua imagem esteja no espelho dessa história. E por isso essa parte é a parte mais chata, mais dura, mas talvez a mais importante de toda a história, neste momento. Porque quando eu olho para essa história do Salmo 90, eu me lembro que esse verso, que todo mundo gosta de lembrar, é cercado por outros dois, um que está antes e outro que está imediatamente depois. O que está antes diz: quem conhece o poder da tua ira, segundo és tremendo, assim é o teu furor. Aí vem, contar a história, alcançar coração sábio. E aí vem o próximo verso: volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Se eu não aprender o sentido desse verso, e não tiver coração sábio, os outros dois versos me alcançam. O primeiro e o segundo. O que vem antes e o que vem depois. Por isso, olhar para a história é importante. Nossa história começa aqui, naquela primeira página, com duas frases que eu preciso destacar. Primeira delas, a educação de nossos filhos era o sonho urgente de Germano Ritter. Segunda parte, levantando fileiras cerradas entre crianças e o inimigo das almas, ministros, obreiros e pais devem unir-se na missão designada por nosso Salvador Jesus Cristo. Essa escola nasceu sob esses dois paradigmas: cuidar dos nossos filhos e criar uma separação entre o mundo e os nossos filhos, até que eles tivessem condição de enfrentar o mundo. Assim nascemos. Essa história seguiu, e é preciso lembrar dela. Essa história em 57, olhando para isso, precisava de um lugar que abrigasse os nossos filhos, para fazer o que estamos fazendo agora, adorar a Deus. E não cabiam mais no dormitório feminino. Essa história em 74 a 76, percebeu que também precisava ampliar, porque já não cabiam mais. E nasceu essa igreja. Porém, neste momento aconteceu um erro, que a gente preferia não lembrar. Eu nunca discuto intenções dos erros, porque acho que é perda de tempo. Porque eu acredito, sinceramente, que na maior parte dos erros, as pessoas os cometem sem perceber que o estão fazendo. E sem as intenções do erro. Depois, pode até virar intenção. Mas no momento em que acontece, normalmente não é. São boas intenções, que quando desligadas do propósito, perdem o sentido. E aqui aconteceu um erro. Na transferência do prédio central para cá, houve uma mudança de desenho. E isso virou uma igreja. No momento em que virou uma igreja, nas fases iniciais, isso não tinha problema, porque eram as mesmas pessoas. Mas a história andou, a escola cresceu, a cidade aumentou. E com o passar dos anos, esta casa, onde estamos, perdeu sua identidade e sua referência de propósito. E esse foi o dano colateral de uma boa intenção. Os anos correram, e lá em 98, os que cometeram o erro, ainda que sem intenção, curiosamente se levantaram contra essa casa, imaginando que estavam lidando não com uma igreja, mas com uma capela. E os que viveram esse tempo sabem tanto as dores, os traumas e as dificuldades de 98 a 2006, em que precisamos nos levantar para dizer que isso era uma igreja, ainda que fosse errado, porque naquele momento era igreja. E estava tudo certo, continuar sendo. Porém, há um problema com isso. Naquele momento houve uma cisão, e essa cisão persiste há quase 20 anos. Porque naquele momento, para dizer que era uma igreja, houve uma cisão com o que era escola. Como eu falei,
É fácil olhar para os erros do passado, mas difícil quando você está no espelho. Todos nós fizemos parte disso e fizemos o que era certo naquele momento. Mas o dano colateral daquele momento foi maior do que o esperado. Porque o distanciamento entre essas duas casas produziu o afastamento do propósito. Para outros propósitos igualmente dignos, dos quais eu me apaixono. Um deles, evangelismo e pregação do Evangelho. Mas nos distanciamos do fato de que essa igreja foi construída para educar os filhos desta escola. E com o passar dos anos, todos nós ficamos velhos, porque contar os dias não é só contar para ficar sábio, é contar para saber quanto falta. O que significa dizer que todos nós vamos nos tornando ex alguma coisa. Ex-aluno, ex-pai de aluno, ex-vô de aluno. E a tendência, quando a gente vira ex, é que a gente esquece os propósitos que nos trouxeram aqui. Seja para estudar ou educar os nossos filhos. E é natural que quando a gente perde a referência, a gente passe a se voltar para a gente mesmo. E a gente se sente nesses bancos porque são tremendamente confortáveis, não pelo fofinho, mas pela qualidade do que a gente escuta aqui. E nessa condição de ex, a gente começa a olhar mais para a gente do que para a missão pela qual isso existe. Fazendo coisas certas, com o objetivo certo, mas no lugar errado e no tempo errado. E é preciso voltar à história para lembrar disso. E em 2022, nós cometemos o último erro dessa lista de 4 erros. E esse erro tem a ver com falta de fé. A pandemia foi real. Ninguém tem dúvida disso, no sentido dos impactos. Mas nós nos esquecemos de algo que está na letra desse hino. Nós esquecemos dos pais, que quando as coisas apertavam, punham os joelhos no chão, se juntavam como uma única família e resolviam o problema todos juntos. E porque nós estávamos longe desta casa, chamada escola, longe como igreja da sua missão, estávamos longe o suficiente para que mais um erro acontecesse. Eu não sei quais serão os reflexos desse erro, porque nós nos distanciamos da principal missão desta escola, que era abrigar pessoas para tornar essas pessoas vindas para cá um lar e voltarem para os seus lugares como missionários. Nós encerramos o propósito dessa escola. Ela era um internato, do qual vários de nós fizemos parte em anos diferentes dessa história. Alguns por mais de uma vez, como eu, por 2 vezes. Mas o fato é que, ao abandonar o propósito, por falta de fé, não tirará de nós a responsabilidade futura dos erros e dos defeitos e dos danos que isso poderá produzir. Mas há uma coisa importante nisso, que é a próxima parte. Eu posso ficar preso a isso, como qualquer das épocas anteriores, ou qualquer dos erros anteriores, chafurdando na lama de um passado que não volta mais. Ou eu posso mudar esse foco naquilo que me compete. E aqui começa uma parte importante para a gente refletir. Os que cometem erros que implicam propósito e identidade dificilmente estarão lá para serem responsabilizados, corrigi-los ou mesmo pedir perdão. E, portanto, não adianta ficar preso aos erros, embora eu precise aprender com eles. Caberá aos que não são culpados administrar o rescaldo, minimizar os efeitos, resgatar o foco, o propósito, a missão. Por que eu estou dizendo isso? Porque não sou eu que digo isso. A base disso me leva a um dos erros mais terríveis que pode acontecer e talvez a armadilha mais terrível de todas. A de que alguns desses efeitos dos nossos erros não poderão ser corrigidos. São definitivamente irreparáveis. Alguns talvez possam, se a gente ainda tiver tempo. Mas alguns não. E, portanto, eu tenho que transformar a natureza humana, que
que insiste em ficar chafurdando na lama, para realinhar os propósitos, tendo aprendido com os erros do passado, mantendo os pilares da verdade, mas olhando para a missão. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque os fundamentos disso estavam escritos há uma centena de anos. Caso permitais que a terra próxima da escola seja ocupada por casas particulares e sejais depois compelidos a escolher para o cultivo outra terra distante da escola, será grande o erro e desses que serão para sempre lamentados. Quanto maior o número de famílias que se estabelecem ao redor dos edifícios escolares, tanto mais dificuldades haverá no caminho de professores e de alunos. A terra anexa à escola deve servir de fazenda para a mesma, e esta deve se ocupar muito espaço, mais do que aquele que tendes pensado. Muitas famílias que, com o intuito de educar seus filhos, se mudam para lugares onde se acham situadas nossas grandes escolas, fariam melhor serviço ao Mestre, permanecendo onde estão, abrindo escolas nas suas igrejas. Essa era a intenção. E por mais que eu possa entender que nada e nem ninguém é culpado no sentido pleno de mudanças nessa história, os princípios estão aí, eu preciso relembrar o propósito, para que no rescaldo de toda uma história de 75 anos, ou de 100, ou de mais, eu continue focado no propósito. E o propósito era bem claro. Pouca atenção, na verdade, tem sido dada a nossas crianças e jovens. Os membros mais idosos da igreja não os têm olhado com a ternura e simpatia, desejando que avancem na vida religiosa, e assim crianças têm deixado de se envolver na vida cristã como deviam. A igreja tem uma obra especial a fazer no educar e preparar suas crianças, a fim de que, frequentando outras escolas em outros convívios, não venham a ser influenciadas pelos que têm hábitos corruptos. O mundo está cheio de iniquidade e de desprezo pelas reivindicações de Deus, mas necessitamos de mais professores e mais talento para educar alunos nos vários ramos de atividade, para que muitas pessoas saiam deste lugar para o mundo, para compartilhar o conhecimento que aqui receberam. E mais, rapazes e moças órfãos devem encontrar aqui um lar. A escola e todos os seus arredores devem ser lições objetivas que ensinem os caminhos do progresso, apelem ao povo por reformas, de modo que o gosto, diligência, o refinamento possam tomar o lugar do que é grosseiro, impuro, da desordem, da ignorância e do pecado. A sua casa e a minha são esses arredores. Pais e mães devem cooperar com o professor ou os professores, trabalhando zelosamente para a conversão de seus filhos, e esforçam-se para manter o interesse espiritual sempre vivo, sempre robusto no lar, criando seus filhos na doutrina, a admoestação do Senhor, e consagrem eles parte de cada dia ao estudo e tornem-se alunos junto com seus filhos. Mas busquem os pais ao Senhor com fervor intenso, a fim de não virem ser pedras de tropeço no caminho dos próprios filhos. Quão importante é que as famílias que se estabelecem em um lugar em que há uma escola sejam boas representantes de nossa santa fé. As igrejas em que se acham estabelecidas escolas, bem como podem tremer ao se verem depositárias de responsabilidades morais demasiado grandes para serem expressas por palavras. Há de essa obra nobremente iniciada falhar ou enfraquecer por falta de consagrados obreiros. Os pais e professores devem buscar com muita diligência aquela sabedoria que Jesus sempre está pronto a dar, pois estão lidando com mentes humanas no período mais interessante e impressionável do seu desenvolvimento. De todos os aspectos da educação a ser dada em nossos internatos, são os exercícios religiosos os mais importantes. Cumpre tratá-los com a máxima solenidade, reverência, ao mesmo tempo em que devem ser transformados na experiência mais agradável. Não devemos prolongá-los de maneira a torná-los enfadonhos, pois assim a impressão causada na mente dos jovens fará com que associem religião com tudo quanto há de árido e desinteressante. E muitos serão levados a pôr sua influência de lado, ao lado do inimigo, ao passo que, se devidamente ensinados, torna-se-iam uma bênção ao mundo e à igreja. Isso é só um pequeno excerto das infinidades de textos
que mostram o nosso propósito. Conclusão. Efeito das bênçãos. Quando se perde o propósito, pode tornar-se uma maldição. Danos colaterais. Quando se recupere o propósito, podem se tornar em bênçãos. A escolha é nossa. Vou contar essa história de outro jeito. 1957, chega um sujeito nessa escola. Recebe aquela carteirinha de estudante. Em 1960 ele se forma. E vai para um mural, ali do lado. Perdido entre tantos outros, da turma de 60. Esse sujeito teve filhos. Eu sou um deles. Estudei aqui desde 79. Quinta série, sexta, sétima, oitava. Internato em 82. Contabilidade formado em 85. Está ali a foto para provar. Esse sujeito tem 3 fotos ao lado. Nas 3 fotos ao lado tem uma sujeita, também em foco, que se formou no mesmo ano, é só olhar as frases. Ela, por gostar das ciências, tinha uma frase: de pequeno cientista a benfeitor da humanidade. Eu era do contábeis. A nossa frase: viver para servir, servir para viver. 1985. Esses sujeitos, presentes nas 3 fotos, continuaram por aqui. E no final de 90 se casaram aqui, no púlpito dessa igreja. Bons tempos. Fizeram sua festa no refeitório. Quem é do tempo lembra aqueles azulejos azuis ali no fundo, na saída para o refeitorinho. Era Natal. Em cima da gente tinha um cartaz de letrinhas coloridas: Feliz Natal. Dezembro de 90. O sujeito ao lado muita gente conhece, chamava Arnaldo Baco. Eu pus essa foto só para lembrar do que essa escola me ensinou. Para além de português, matemática, física, química e biologia e contabilidade. Essa escola me ensinou habilidades manuais, me ensinou a plantar, me ensinou a colher. E esse sujeito me ensinou a lidar com tipos numa gráfica. E porque ele me ensinou isso, os convites do meu casamento eu mesmo imprimi nessa gráfica, aqui no fundo do colégio. Isso é parte dessa história. Meu pai trabalhava no campo, era departamental de educação, e nesse mesmo período da Idade de Ouro, ele veio algumas vezes aqui, e eu vi fotos essa semana que eu nem imaginava que existiam, do meu pai nessa escola, em várias circunstâncias, seja como diretor acadêmico, como diretor administrativo, seja como departamental de educação, como nessa foto que está ali, quando ele ainda tinha cabelos e pretos. Ou quando ele já começou a perdê-los, entregando diplomas para essa escola, na capela, lá do fundo, entregar diplomas a obreiros que vinham aqui estudar teologia. Professores e educadores que vinham para essa escola estudar um curso avançado de teologia para receber um diploma de curso avançado de teologia. E está ali meu pai entregando para o Edson Caravelli um desses certificados. Quando você olha para essas histórias, eu preciso parar aqui, nesse momento. 1986, o meio do período de ouro. Em 1986, naquele prédio central, em uma das suas salas, se reuniu um conjunto de pessoas de várias idades diferentes e eras, entre aspas, diferentes. De 60 até 86. Vários deles são conhecidos nas fotos, porque alguns estão sentados aqui. Nesse dia, nós decidimos que essa história não podia parar de ser contada. E a turma de 60, que são aqueles 4 que eu pus em destaque. O da direita, o Valdir conhece bem, por razões óbvias. Os outros 3, os 4 juntos, são colegas do meu pai do mesmo tempo e da mesma escola. A turma de 60 se tornou o marco de relembrar a história. O pai do Frank está ali. O segundo daqueles 4, da esquerda para a direita, é o Nilson Frank. Pai do Frank que está sentado ali, com a netinha do lado. Nesse dia se formou a Associação de Ex-Alunos do IASP.
que foi seguida daí para frente com vários presidentes. Eu fui um deles, Júnior foi um deles, dos que eu estou vendo na plateia. O Valdir fez parte da comissão por vários anos. Qual era o objetivo dessa comissão lá em 86? Manter essa história viva, contando as coisas e os causos que cada um de nós vivenciou ao longo da formação e contando para os ex-alunos aquilo que eles aprenderam aqui para que não se esquecessem e continuassem levando o que aprenderam. E temos tentado fazer isso desde então, ininterruptamente, para os nossos colegas. Missão. Mas o que é interessante, eu estava lá nessa época, lá no fim da foto, e ajudei a escrever o estatuto dessa associação. Sabe o que acontece quando você olha essa história? É que você começa a observar que essa história produziu efeitos. E eu peguei um pouco de cada um dos efeitos. Desde o início, com a professora Daisy, Darcy Simon e Benfield, passando pelos músicos que foram sendo formados, ali peguei só um recorte de Wanderson Paiva, Tennyson Shirai, Bechara, professora Leni Azevedo, autora da música do hino dessa escola. Mas aquele garoto que está ali, Elino Ribeiro, representa um outro conjunto de pessoas que veio depois. E que, fruto da ação da comunidade dessa escola, aprenderam coisas. E hoje dirige a parte técnica da TV Novo Tempo, por um computador que a gente ganhou de presente nessa escola, pela associação de pais daquela época, desta igreja, que trouxeram 3 computadores para cá, que ninguém tinha coragem de abrir. E eu, Marcos Gouveia e Paulo abrimos esses computadores, lemos os manuais, aprendemos a programar e ensinamos outros. Um desses meus alunos foi Elino, que aprendeu a editar vídeos e hoje dirige a parte técnica da TV Novo Tempo. Jorge Florencio é outro, que está lá na Novo Tempo. Nasceu a rádio aqui, pertinho da gente. Tudo fruto de ações de pais dessa igreja. Vocês viram a história do legendário? E a gente não combinou, eu não sabia que a história dele ia ser contada, e hoje de manhã mudei o PowerPoint, porque eu encontrei a foto do Dar e falei, esse cara representa a história da nossa época. E para nossa surpresa, a gente se encontrou aqui, e a história que eu tinha pedido, ó, escolha um ex-aluno e conte a história dele. Escolheram o Dar. Ali tem a representação da nova turma, nova geração. O Ledimar novinho, parece criança. O Wanderson, o Tennyson e o Becharinha. Pastor Ranieri, hoje pastoreando campus de São Paulo, no sentido de desenho de igreja. Quando a gente olha para essa história e começa a lembrar o que ela significa, a história seguiu. Minhas filhas nasceram aqui, foram batizadas aqui, estudaram aqui e já não estão mais aqui no sentido de relação direta com a escola. São ex, como eu. O problema é que a gente precisa lembrar o que ex significa. Significa que agora a minha missão é voltar toda a energia do que eu aprendi para os que estão aqui para aprender. Porque essa igreja existe com um propósito: cuidar dos filhos da igreja, desta escola. Todos os demais princípios podem ser nobres, mas não são a nossa missão. Porque se a gente cuidar da outra missão, os nossos se perderão. Ou os de alguém que vieram para cá, para aprender o que nós aprendemos. Por isso, essa é a nossa função de recuperação do propósito. Quando eu vi essa história, eu comecei a me lembrar de que o ano que vem eu completo 35 anos de professor de escola sabatina desta igreja e desta escola. E a minha classe era aqui, exatamente aqui, onde vocês estão. Nelson era o professor e eu aluno em 90. No final do ano a gente inverteu, eu virei professor da classe e ele o diretor da classe. E assim seguimos juntos nesses 35 anos de escola sabatina. O problema é que eu fui professor dessa lista de alunos aí. Naor Klein, Daisy Simon, Tércio Simon, Selemias Lima, Geraldo Marski, Sabino Arco, Pastor Neto, todos esses eram membros da minha classe de escola sabatina. Dá para imaginar eu ser professor desses sujeitos? Você consegue avaliar a quantidade de histórias que cada um deles me contou ao longo desses anos todos? Como eu falei, não dá para contar isso nem numa semana e nem em 2. Mas o que cada um deles me ensinou a respeito de propósito ficou guardado como legado
importante dessa história. Mas a história continuou. E nós chegamos à nossa história aqui. E olhando para frente, daqui 6 anos e meio, essa história para mim acaba. E aí eu serei ex-aluno, ex-pai de aluno e ex-professor. E a pergunta que eu me faço é: qual será o meu propósito? Vários de vocês que estão sentados aqui vivem o que eu vou viver daqui 6 anos e meio. E por isso a minha pergunta: daqui 6 anos e meio eu vou me sentar confortavelmente e me esquecer do propósito? Porque hoje, todo dia que eu entro numa sala de aula e encontro um adventista e 40 não adventistas na minha sala, eu sou forçado a me lembrar o propósito. É a última parte. Às vezes me pedem para pensar isoladamente e isolar a história. Afinal de contas, são 45 anos meus aqui nessa escola, somados com o do meu pai, isso dá 67. A escola tem 75, eu só perdi 8 anos dessa escola, os 8 primeiros. É muito tempo. Sim, as marcas estão aqui, as minhas raízes estão aqui. Mas seria injusto eu pensar assim. Porque cada uma das escolas por onde eu passei, cada um dos lugares por onde eu passei, deixou um pedaço de marca. Colégio Adventista do Capão Redondo, Colégio Adventista de Campinas, IASP, Colégio Adventista de Hortolândia. Se você vai olhando o desenho, IACS, IAE, UNASP, seria injusto eu pegar um pedaço dessa história, ainda que grande, de 45 anos, e olhar só para ele. Porque a primeira vez que eu tive a chance de entender o que significavam anjos foi na escola do Capão Redondo, seja literalmente ou metaforicamente. Seja literalmente porque eu era pequeno, com 5 anos de idade, correndo pelos corredores da escola do Capão, que era feita de uma cerâmica vermelha lisa que só quem já passou cera em cerâmica vermelha sabe quanto é. E correndo por aqueles corredores, daqui a pouco, a única coisa que eu me lembro é dos pés levantando e o tombo que ia ser descendo a escadaria abaixo. E de repente, numa coisa que eu não consigo explicar até hoje, por quê? Literalmente, eu flutuei e fui posto de pé. Tem muita coisa do Capão Redondo que eu esqueci, mas essa cena eu não me esqueço. Ali eu encontrei também outros anjos, como o Narciso Lidic, meu primeiro professor de educação física, que reunia crianças da primeira série. Eu tinha 5 anos na primeira série. E ele levava essas crianças para o outro lado do riozinho, que passava atrás da escola. Naquela época você podia andar por ele sem necrosar as pernas, do esgoto do Capão Redondo. E subíamos a rampa do Morro do Iaê para balançar nos cipós da mata do Iaê e pular nos barrancos, escutando histórias da religião com o pastor Narciso. Eu me esqueci muita coisa, mas não me esqueço disso. Como não me esqueço das brincadeiras com Ézer Amâncio, meu segundo professor de educação física, que depois foi me encontrar no IAE, quando eu era aluno lá, e me adotou. Afinal de contas, quem vive isolado num internato, precisa de vez em quando de alguém que te adote. Adotou a mim e os componentes do meu quarto. De vez em quando a gente ia comer lá em Moema. Ele passava com o carro, pegava os 4 do quarto e a gente ia lá para Moema comer. Isso para quem está no internato, com 13, 14, 15 anos de idade, é o céu. Se você começa a pensar nessas histórias, seria injusto eu esquecer do IACS. Até porque vários dos meus colegas estão aqui, agora. Os de Paula, filho do pastor Olímpio, por exemplo. E me lembrar que, quando eu estava parado com o carro, junto com a minha mãe, numa sexta-feira à noite, indo para a igreja, no culto de sexta-feira à noite, num temporal desses de Deus dará, o Opala caiu naquela vala que existe ao redor das rodovias para escoar água, e caiu com as rodas traseiras ali, ou seja, sem saída, sentado com o peito do carro no chão, atravessado em cima da rodovia, com chuva que ninguém enxergava. Qual a única coisa que você pensa nessa hora? Nós não, porque éramos pequenininhos. Mas o que a sua mãe pensa, que estava dirigindo o carro? Um carro vai vir e vai nos levar no meio da chuva. E vinha um carro com os faróis acesos na nossa direção. A única coisa que minha mãe fez foi pedir para a gente ficar quieto e orar. Esse carro veio, parou do lado do nosso carro no acostamento. Desceu um sujeito grandalhão, pegou as 2 rodas do carro traseiro, tirou de dentro do buraco com as suas mãos e pôs em cima da rodovia e disse: podem ir. Entrou no carro, deu a volta e foi embora. E nós nunca mais vimos. Vocês sabem o que aconteceu. Não preciso explicar.
Eu posso esquecer dessas histórias? Cada uma dessas escolas tem histórias. Sabe o que une todas elas? Isso aqui. Isso é o que une. Isso é o que une. Os outros nomes não importam. Este importa. Porque essa é a missão. É este nome que implica a última parte, que é contar as boas novas para este desafio. Essa escola cresceu, bênção. Essa escola saiu da pandemia, bênção. Essa escola é absurdamente maior e mais influente enquanto possibilidade do que com os 11 alunos iniciais. Mas hoje ela tem 16% de adventistas e 84% de não adventistas. O que significa que nós temos um contingente de 5.559 alunos para receber o que recebemos no passado. Somos 10 pastores na escola. Nunca existiu isso na história dessa escola. 10 pastores, se a gente dividir 5.559 por 10, são 500 para cada um, com uma conta de sobra. Se eu multiplicar esses 5.000 pelas famílias que estão atrás deles, são 20.000. Sabe qual a missão dessa igreja? Sabe qual a missão dessa escola? São esses 20.000. Sim, pregar o evangelho é importante. Eu amo fazer isso. Dou estudo bíblico para cima e para baixo, e eu fico olhando aqui vários para quem eu dei estudo bíblico que se batizaram nessa igreja. Mas a nossa missão são esses 5.000 e depois os 15.000 que estão atrás deles. Se a gente não se juntar nessa missão e não recuperar o propósito, a razão de estarmos aqui vai passar. Há lições. A primeira lição é para o pastorado dessa igreja. Quem pastoreia essa igreja tem que lembrar disso. De que é pastor desta missão, desta escola. A segunda é nossa, porque daqui a pouco eu também sou um ex sentado aí. De que estamos aqui para fazer isso, salvar estes alunos, porque se nós não o fizermos, a influência de 86%, de 84% será maior sobre os 16 do que dos 16 sobre os 84. E a nossa responsabilidade, isso. Portanto, é a responsabilidade da escola cuidar disso, do propósito. É a responsabilidade da escola escolher do que há de melhor no ministério evangélico para executar a obra de pregação do evangelho nessa escola. Por isso essa missão é minha, dos meus colegas espalhados por aí, seja no ensino superior, seja na educação básica. Mas essa missão é da igreja. Porque estamos aqui para isso, independentemente do motivo que nos trouxe para cá. Se fomos pais de alunos, se fomos alunos, ou se fomos só vizinhos que gostaram da programação e que aqui ficaram, nossa missão é essa. Não podemos perdê-la de vista, sob pena de sermos responsabilizados disso aqui. Nossa obra é reformatória, nossa obra é mostrar diferenças, nossa obra é ser diferente. Essa é uma responsabilidade que cai nos seus ombros, Henrique. De escolher quem e de escolher como. Essa é uma responsabilidade que cai nos nossos ombros, de ajudar a fazer, porque o entorno dessa escola tem que ser uma lição viva do Evangelho. Essa é uma responsabilidade do pastorado dessa igreja, que precisa entender que isso aqui tem um foco. Cada um de nós tem um pedaço da responsabilidade e, para quem é mais velho como eu, um pedaço da culpa, compartilhada entre todos nós. Sabe por que eu disse tudo isso? Porque quando eu olhei essa última foto do livro, recheada com as outras 7.000, eu comecei a me lembrar disso aqui. De que a história também se vai com o tempo. E se a gente levar mais alguns anos até Jesus voltar, talvez tenha muito mais X nessa e em uma porção das 7.000 fotos que eu olhei. E eu pergunto, quem vai contar? Quem vai salvar? Meu apelo para você, sinceramente, porque é para mim primeiro, durante essas 2 semanas, é não esquecer disso. Não temos tempo para perguntar sobre os erros e nem chafurdar na lama. Tampouco interessa os culpados. Interessa o que eu vou fazer com o rescaldo. E se eu vou recuperar a missão. Se esse é o seu desejo, como é o meu único pedido é: arregaça as mangas. Temos pouco tempo.
a seara é imensa e os ceifeiros, muito poucos. Que Deus abençoe você, como tem me abençoado na história e vida nessa escola, como abençoou outros tantos que fizeram parte dessa história. Seja essa a sua missão, como é a minha. Vamos orar? Se coloque em pé. Vamos falar com Deus. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos porque no passado iluminaste pessoas para que essa colina se transformasse em um polo de formação de obreiros, de formação de líderes, de formação de pessoas com um caráter diferenciado e que pudessem espalhar tua mensagem por esse mundo inteiro. Te agradecemos porque um dia essa história alcançou vários de nós que estamos aqui, inclusive a mim. Te agradecemos porque essa história nos transformou, mas te pedimos poder dobrado do Espírito que venha do alto. Em primeiro lugar, iluminar o nosso coração e enchê-lo do contentamento e alegria e gratidão por toda essa história. Mas que esse mesmo Espírito nos advirta e nos mova na direção do cumprimento da missão. Que a realidade dessa missão implique em, quando chegarmos ao fim da história, na Canaã Celestial, vários desses alunos retornem para vários de nós dizendo: obrigado, não fosse por você, eu não teria conhecido. Que seja essa a nossa história, em primeiro lugar da nossa família, dos nossos filhos, em segundo lugar dos filhos daqueles que estudam aqui, para que um dia possamos encontrar contigo e o Senhor diga: missão cumprida. Isso te pedimos porque confiamos nos méritos de Jesus e é em nome dele que oramos e agradecemos. Amém.